Olá, pessoal! Nós temos visto recentemente o que está acontecendo no Afeganistão, mas você sabe realmente o que esse evento pode impactar no meio evangelístico? Depois da retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN, o Talibã tomou o controle do Afeganistão. Agora, associações que defendem o cristianismo estão alertando que os ataques contra os cristãos no país podem aumentar. Apesar do Talibã ter pedido uma transferência pacífica de poder, o grupo diz que essa reviravolta pode encorajar atividades extremistas. Você sabe o que é o Talibã? Talibã significa estudantes na língua pasto. Em 1994, ex-guerrilheiros conhecidos como Mujahideen, que tinham participado do confronto com forças soviéticas no Afeganistão, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, formaram o grupo de orientação sunita. Desde a criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica que eles interpretavam de suas maneiras no país. O Talibã conseguiu esse objetivo rapidamente em 1996, quando eles dominaram a capital do Afeganistão, que se chama Cabul. Quando os talibãs tomaram o Afeganistão nos anos 1990, as mulheres não podiam trabalhar nem estudar e tinham que ficar confinadas em casa. Era obrigatório ainda que vestissem apenas a burca, um tipo de pano que só deixa os olhos à mostra. Além disso, os homens tiveram que deixar a barba crescer. Filmes e livros ocidentais eram proibidos e os artefatos culturais de outros lugares eram proibidos pelo Islã e foram destruídos. Alguns afegãos continuaram a acessar produtos da cultura ocidental em segredo, correndo o risco de punição extrema. E o cristianismo é uma ameaça. O islamismo é a principal fonte de espiritualidade e fé para eles. E os extremistas já mataram muitos cristãos. Por exemplo, em 2017, o Estado Islâmico tinha treinado crianças a partir de 3 anos para decapitar oponentes. Essa tática, segundo um muçulmano e ex-militante radical, é aplicada por ser considerada eficaz na doutrinação daqueles que formam o exército terrorista dos extremistas. Em 2015, atentados terroristas contra cristãos por extremistas islâmicos no Paquistão deixaram 14 mortos e pelo menos 78 feridos. Os ataques foram feitos contra igrejas em horário de culto, em um bairro onde vivem mais de 100 mil seguidores de Jesus Cristo. Os militantes do Islã têm atacado cristãos e outras minorias religiosas com frequência ao longo da última década. E a violência contra os cristãos tem aumentado de uma forma assustadora. Os cristãos acusam o governo do país de poucos esforços para protegê-los. Esses ataques podem se tornar piores e precisamos orar por aqueles que vivem nesses locais. A igreja foi chamada para orar por todos aqueles que são perseguidos por causa do evangelho. Mas também devemos orar para que Deus guarde as outras pessoas das mãos desses extremistas. Nesses últimos anos, a perseguição contra os cristãos já estava piorando no Afeganistão. Várias igrejas já estavam funcionando como clandestinas, devido às leis de anticonversão do Islã, punível com morte ou prisão. Os extremistas terão mais liberdade para executar suas leis e ideias. E com isso, não somente os cristãos, mas
todos aqueles que forem contra as suas leis e princípios poderão sofrer grandes consequências. Antes do governo talibã, os cristãos já tinham muita dificuldade em viver de acordo com a fé, pois tinham que manter em segredo que eram seguidores de Jesus. Se isso fosse descoberto, poderia acontecer uma perseguição e até mesmo a morte de muitas pessoas. Agora que o Talibã está no poder, os ataques contra os cristãos vão aumentar muito. E o site Portas Abertas nos deixou algumas orientações importantes sobre de como devemos interceder por aqueles que estão sendo perseguidos no Afeganistão. E a orientação é que devemos orar pelos pequenos grupos de cristãos no país. A situação é incerta e muitos não sabem em quem confiar. Estejam em oração para que o Afeganistão não seja um paraíso para os extremistas. O governo do Talibã de 20 anos atrás é conhecido por facilitar as organizações extremistas islâmicas. Os sinais já estão acontecendo a todo vapor. Guerras e rumores de guerras, pandemias e o aumento da perseguição religiosa. E nós precisamos acordar antes que seja tarde demais. Guerras e rumores de guerras, perseguição religiosa e tantas outras coisas não vai acabar tão cedo. Essas coisas só vão piorar conforme o tempo vai passando. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.